pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar equações do segundo grau, ok? Já tivemos uma aulinha do primeiro grau, agora vamos para o segundo grau, certo? Vamos lá. Como é que se apresenta uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau se apresenta desta forma aqui, certo? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Bom, porque ela é ao quadrado, a equação do segundo grau, né? Então, eu tenho que ter sempre a variável que você tiver ao quadrado, certo? Apenas o a é que não pode ser zero, ok? Por que, Paula, não pode ser zero? Porque 0 vezes x ao quadrado, zero. Então, eu não vou ter o termo x ao quadrado na expressão. Isso quer dizer o quê? Se eu não tiver x ao quadrado, eu não tenho uma equação do segundo grau. Então, a não pode ser zero, ok? E a, b e c são números reais, ok? Então, isso é uma equação que a gente chama de equação do segundo grau completa, ok? Bom, se eu não tiver o x ao quadrado, eu já sei que eu não tenho uma equação do segundo grau. Então, eu tenho que ter sempre ax ao quadrado, certo? Então, eu tenho três situações que podem acontecer, que podem ocorrer de uma equação do segundo grau incompleta. Como assim? Ela vai faltar algum termo, né? Nesse primeiro caso, ó, ax ao quadrado mais bx, vai ficar faltando o c, que é o termo independente, não é isso? Então, faltando o c, ela continua sendo a equação do segundo grau, porém, uma equação agora incompleta, porque vai faltar um termo, ok? Pode acontecer também esse segundo caso. Eu não vou ter bx, mas eu continuo com a equação do segundo grau, ax ao quadrado. Também pode acontecer, certo? E por último, eu tenho uma última situação, ax ao quadrado, eu não vou ter bx nem c. Pode acontecer? Pode. A única coisa que não pode acontecer é bx mais c igual a zero, porque aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, ok? Que não é tema da nossa aula de hoje, certo? Eu não posso ter bx mais c igual a zero. Se eu tiver isto, eu não tenho uma equação de segundo grau. Tranquilo? Vamos lá. Para uma equação completa do segundo grau, eu tenho três situações, onde o meu delta é maior que zero, igual ou menor que zero. Por que eu estou falando disso? Porque numa equação do primeiro grau, a gente só precisa encontrar um valor. Primeiro grau, eu só vou encontrar uma solução. No segundo grau, eu vou encontrar duas soluções. Equação do segundo grau, duas raízes, ok? Então, quando o delta for maior que zero, o que é que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes reais distintas, diferentes, ok? No segundo caso, se o delta for igual a zero, as minhas raízes são raízes iguais, também duas raízes. Se o delta for menor que zero, não existem raízes reais. Cuidado com isso aqui. Muito aluno chega aqui, não, menor que zero não existe raiz. Existe sim, mas não é real. Que isso aí é um assunto de números complexos, ok? Mas existe sim, porém não é real, ok? Vamos para o primeiro caso. Primeiro caso, quando é maior que zero. Vou achar o meu delta, certo? Então, o delta é igual. Olha só. A, B e C, é sempre bom você identificar quem é A, B e C para não errar na hora do sinal. Olha só, quem é A aqui, ó, é o coeficiente que está do lado da sua variável, ok? Então, é o número 1 invisível, né? Aqui é menos 5 e aqui é 6. Cuidado muito com o sinal. Então, qual é o meu delta? B ao quadrado, quem é B? Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica A. Quem é A? 1. Sempre que estiver fazendo delta, coloca sempre entre parênteses, para você não errar no jogo de sinal, ok? Vezes C. Quem é C? 6. Ok? Então, olha, delta, menos 5 elevado a 2 vai dar 25, ok? Então, aqui vai ser 25 menos 6 vezes 4, 24. Então, 25 menos 24, 1. O delta é maior que zero? É. Logo, eu vou encontrar duas raízes reais distintas.
Como é que eu faço para encontrar a raiz? X é igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Tanto esta fórmula para encontrar a raiz como o seu delta você tem que sempre saber, ok? Então, ó, cuidado que o menos é da fórmula, então menos com o B, sendo que o B é menos 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos, raiz de delta, quem é delta? Ó, 1, dividido por 2 vezes A, quem é A? 1, não é isso? Cuidado para sempre colocar no parênteses para não errar no jogo de sinal. Logo, x vai ser igual, menos com menos, multiplicação, mais, então é 5, mais ou menos, raiz de 1 é 1, não é isso? Dividido por 2. E daqui, ó, eu vou encontrar duas raízes reais distintas. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Minha segunda raiz, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Logo, eu tenho duas raízes reais distintas, diferentes. Vamos para o segundo caso. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Quem é B? Ó, 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? Ó, 1 vezes C, 1, não é isso? Então, bora lá. 2 ao quadrado, 4, né? 4 vezes 1, 1 vai dar 4. Então, 4 menos 4, 0. Meu delta igual a 0, eu vou encontrar duas raízes reais iguais. Então, ó, x, porque é a raiz. Cuidado quando estiver fazendo questões, porque vocês podem se deparar com variáveis diferentes de x, y, t, qualquer variável diferente. Então, não fica só viciado em colocar x aqui. X eu estou colocando aqui porque é a variável que está dando na questão, certo? Então, cuidado com isso. Olha só, x menos b, ó, menos 2, cuidado que o menos da fórmula, certo? Mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes a. Quem é a? 1. Então, ó, 0 vai embora, ok? Então, só vou ficar com menos 2 dividido por 2. Menos com mais, menos 2 dividido por 2, 1. Então, a minha raiz é menos 1, ok? E por último, quando o seu delta for menor que 0. Então, delta igual, quem é B, ó, menos 9 ao quadrado, menos 4 que multiplica 12 vezes 7. Bom, quando o delta for menor que 0, você não precisa resolver essas contas, porque olha só, 9 ao quadrado, 81, 4 vezes 12, 48, 48 vezes 7, eu já sei que vai dar uma coisa bem grande. E aqui, ó, menor que 0, então eu já sei que eu vou encontrar um número negativo, menor que 0. Posso achar raiz? Não posso achar raiz real, ok? Isso é assunto de números complexos, certo? Então, por aqui eu não preciso resolver a questão caso caia uma questão dessa quando você estiver resolvendo, ok? Isso só no 9º ano, ok? Quando você passa para o ensino médio, no 3º ano do ensino médio, você aprende os números complexos e aí você consegue resolver um tipo de questão dessa, ok? Agora, a gente vai dar exemplos de equações de segundo grau incompletas, vamos lá? Então, agora a gente está com 3 situações, certo? A primeira, a segunda e a terceira, onde elas são incompletas, onde vai faltar algum termo, ok? Mas ela continua sendo do segundo grau. Vamos saber como resolve? Vamos lá. No primeiro caso, eu coloquei um exemplo com a variável y, para a gente não ficar sempre viciado na variável x, ok? Pode existir variáveis diferentes, não só existe a variável x no mundo, certo? Então, pode aparecer questões com variáveis diferentes. Então, aqui, ó, variável y resolve do mesmo jeito, certo? Bom, como ela é incompleta, eu tenho uma maneira de resolver quando ela tá dessa forma. Quando eu tô com o primeiro ax ao quadrado mais bx, certo? Quando eu não tô com termo independente. O que é que eu faço? Eu coloco em evidência, certo? Alguém, certo? Coloquei o y em evidência. 5y ao quadrado dividido por y vai me sobrar o quê? 5y. Menos, porque ó, menos aqui, 3y dividido por y, vai me faltar só o 3.
igual a 0. Então, coloquei o y em evidência, porque quando eu coloco o y em evidência, eu sei que ele está nos dois termos, logo eu consigo colocar ele em evidência, ok? E agora, ó, tem uma equação de segundo grau, vou ter que achar duas raízes, ok? Então, minha primeira raiz é y igual a 0, ó, y igual a 0, e minha segunda raiz vai ser 5y menos 3 igual a 0, ok? Então, ó, primeira raiz, e agora eu vou encontrar a segunda raiz, 5y, quem está subtraindo passa somando, logo y é igual a 3 sobre 5, tranquilo? Então, achei duas raízes, isso quando eu estou no primeiro caso. Agora a gente vai para o segundo caso, onde eu tenho ax ao quadrado mais c, certo? Como é que a gente resolve? Vamos passar o termo independente para o segundo membro. 4x ao quadrado, quem está subtraindo passa somando. Logo, x ao quadrado é igual a 100 dividido por 4. Quem está multiplicando passa dividindo. X ao quadrado, 100 dividido por 4, 25. Logo, x é igual a raiz de 25, não é isso? Lembrando que a raiz quadrada eu vou ter dois valores. Raiz quadrada, tanto 5 positivo como negativo, ele pertence. Então, é mais ou menos 5. Tanto mais 5 elevado ao quadrado dá 25, como menos 5 elevado ao quadrado também dá 25, ok? Então, ó, minhas duas raízes, mais ou menos 5, ok? E o terceiro e último caso é 9x ao quadrado igual a 0. Bom, vou passar o 9 para o outro lado. Quem está multiplicando passa dividindo. Porém, do outro lado eu tenho 0. Se eu tenho 0, 0 dividido por qualquer coisa, 0. Logo, x, ó, vai ser 0. Ok? Então, esse eu mostrei alguns casos, né, que pode acontecer. Óbvio que pode existir várias questões onde você resolve essa parte de equações incompletas. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Não esquece, ó, de deixar o sino ativado, certo? Para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa. Não esquece de deixar teu like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e deixa um comentário na aula dizendo o que é que você achou da aula de hoje, ok? Então por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado vocês, ok? E a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço!